Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Um outro verso que eu chamo a sua atenção é para o verso 3, do capítulo 4 do livro de Filipenses. Olha só a importância que está aqui. Filipenses capítulo 4, verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, falando das duas irmãs em Cristo. Se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo sabia que todos que são ovelhas, que pertencem a Deus, os seus nomes estavam inscritos no livro da vida. E que desse livro ninguém pode tirar. Amém? Ninguém pode riscar, apagar seu nome do livro da vida. Nem os pastores, nem as religiões, ninguém. Você é um salvo no Senhor. Diga, eu sou um salvo no Senhor. O Senhor Jesus Cristo cuidou muito bem disso na cruz, a tua salvação. Por isso que você não perde ela. É bom falarmos um pouco sobre isso, sabia? O livro da vida. Porque a religião usa muito esse assunto para assustar as pessoas, para pôr medo nas pessoas acerca desse livro, falando que o nome da pessoa pode ser apagado, pode ser riscado. Não podemos nos esquecer que Jesus falou que aqueles que são ovelhas, nenhuma se perderá. Você é ovelha de Cristo. E Jesus falou, sendo a minha ovelha, nenhuma se perderá. Nenhuma eu vou lançar fora. Vamos conferir isso com Bíblia? Mantenha a sua mão aqui. E vamos a João, livro histórico, capítulo 10, a partir do verso 27. João, livro histórico, tá? O capítulo é o 10, a partir do verso 27. João, livro histórico, capítulo 10, verso 27, começa assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Diga a salvação. Jamais perecerão. Ninguém, diga ninguém. Diga nem pastores. Diga nem as religiões. Muita atenção. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é que está falando isso aqui? Deus, o teu Senhor. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Um filho não se perde. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez ovelha, sempre ovelha. Um filho de Deus não pode perder a salvação. Nós estamos aqui diante de uma vontade de Deus. Quem aqui pode tirar a tua salvação? Ninguém. Segundo a vontade desse Deus. Segundo a vontade desse Deus, ninguém pode te separar do Senhor. Ninguém. Você não deixa de ser ovelha, você não deixa de ser filho, por vontade de pastor e de igreja nenhuma. Porque foi Ele que foi à cruz, o Senhor Jesus, ao nosso favor. Não foi nenhum pastor, não. Eu te levo a pensar, para que você entenda melhor o que nós estamos aqui conversando, o que nós estamos aprendendo. Quando você nasceu na tua vida humana, o teu pai foi a um cartório, sim ou não? Sim. Para te registrar. E lá tinha um livro, e foi colocado nesse livro: filho da mãe tal e filho do pai tal. Não é verdade? A partir daquele momento, você se tornou filho dele, daquele pai,
e daquela mãe para sempre. Para sempre. Mesmo que depois aquele pai envelheça, ou se separe, ou venha a falecer, você continua sendo filho dele. Você que tem o seu pai vivo, ou talvez já faleceu, mesmo morto, ele continua sendo teu pai. Tudo que você faz nessa vida, pedem o teu documento. Não é verdade? Qual é o nome da sua mãe, qual é o nome do seu pai? Você até fala, já é falecido, mas eu quero saber o nome do seu pai. Mesmo morto, ele nunca vai deixar de ser seu pai. Mesmo que ele tenha se separado da sua mãe. Mesmo que ele tenha constituído uma outra família e você ficou lá com a sua mãe. Você e mais 4 irmãos. Com você 5. E foi difícil, pastor, mas superamos. Graças a Deus. Ele nunca deixou de ser seu pai. Se na vida humana você não deixa de ser filho do seu pai, nem tampouco de Deus. Será que é difícil de entender isso? Não. Meu Deus do céu. Você, pastor, que está me ouvindo ou me assistindo nesse momento. Você nunca vai deixar de ser filho do seu pai, meu camarada, abençoado de Deus. Então não prega para as ovelhas que elas podem se perder. Deixar de ser filho, deixar de ser ovelha. Se na parte humana a gente não perde, nem tampouco na parte espiritual. Declaro você com a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus. O seu nome não pode ser tirado, não pode ser riscado do livro da vida. Pastor, o que é o livro da vida? Qual o seu significado? Aclarando melhor para mim, que estou novo na fé. É justamente onde está o nome daqueles que são ovelhas. Daqueles que herdaram a salvação pelo esforço do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna. O que você pode perder, e isso é bom a gente falar, o que pode acontecer é que se você se comporta mal, a tua vida humana sofre com isso. Você perde a paz, você perde a felicidade, você começa a colher aquilo que você está plantando. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. O homem, vou repetir de novo, aquilo que o homem plantar, ele colherá. E aonde está o homem? No céu ou na terra? Na terra. Então é aqui que você vai colher. Então nada afeta a tua salvação. Agora, se você anda em desvio de conduta, isso vai afetar a tua vida humana. A tua vida humana vai sofrer muito com o vício, a tua vida humana vai sofrer muito com a prostituição, a tua vida humana vai sofrer muito com esse ódio, a tua vida humana vai sofrer muito com a feitiçaria, a tua vida humana vai sofrer muito com as outras obras da carne que Paulo fala em Gálatas. Porque aquilo que o homem planta, ele colhe. E aonde está o homem? Está aqui. Então, você pode perder o teu reinado, um pouco da tua paz, ou toda ela. Tem gente que já perdeu toda a paz. Por não ouvir. Por ser duro de coração. Por ser cabeça dura. Por não abrir o coração para a voz de Deus, para a palavra de Deus. Está sofrendo e muito. Muito. Pessoas até da sua família que você já, pastor, dê conselho. Pessoas até que já chegou até falecer. Por não ter dado ouvido. Ou que já está beirando isso. A gente fala, pastor, a gente dá conselho. Mas a pessoa está ali insistindo no erro. É um salvo em Cristo Jesus. Mas vai ter uma vida humana sempre sofrida. Sempre enferma. Sempre doente. Porque aquilo que se planta, se colhe. Então a pessoa perde essa paz, essa felicidade, o reinar em vida. A salvação não.
Porque dessa parte Cristo cuidou e cuidou direitinho na cruz. Amém? Digo, receba esse entendimento. Um outro ponto a respeito do livro da vida está lá em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, amados irmãos. Capítulo 12, verso 22. Capítulo 12, verso 22. Hebreus 12, 22. E começa assim. Mas tende chegado ao monte o quê? Sião, a cidade do Deus vivo. Diga graças a Deus. Diga eu cheguei à cidade do Deus vivo. Porque hoje você não está servindo mais a um Deus morto como no passado. Hoje você está servindo a um Deus vivo, que vive e que mora dentro de você. Antes, você acreditava que ele estava pendurado em um madeiro, ou que ele era um objeto, sendo oferecido por pessoas, como por exemplo, pãozinho ou suco de uva. E você ficava ali em memória do morto. Mas ele não está morto, ele está vivo e dentro de nós, em nome de Jesus. Então você alcançou, você chegou a esse entendimento. A parte boa da vida espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo. A Jerusalém, que tem bomba e tiroteios? Não, graças a Deus que não. A Jerusalém, ó, muita atenção, celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então você não está só nessa vida. Tem anjos contigo. E você precisa começar a colocar em prática, ativar isso no seu dia a dia. Como diz o Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem a teu favor. É orar. Senhor, receba a ministração angelical nessa situação. Eu preciso que isso se resolva, meu Pai. Receba os teus anjos ministrando para que seja liberada aquela outra causa ali também. Receba que aquela porta também se abra. Receba, Senhor, os anjos do Senhor ministrando em favor da justiça que eu preciso na minha vida. Comece a orar assim. Não faça um outro caminho, pelo amor de Deus. Tem gente que faz um outro caminho. Ela pede para o santo tal, para a santa tal, para o santo tal, para a santa tal, e é uma escada que não tem fim. Para depois, olha, e por último, santa, fale com ele, com o filho, para que o filho fale com o pai. Pelo amor de Deus. Vai logo direto ao assunto. Ao chefe do mundo, diga Deus. Vai direto a ele. É necessário falar sobre isso, porque tem pessoas que fazem esse percurso longo, né? Agora eu te peço, santa, fala com o filho, para que o filho fale com o pai, porque a senhora é mãe, né? E mãe, se filho não obedece, mãe, ó, dá palmada no filho. Até parece. Bom, verso 23. E, olha só, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, ou seja, que consta inscritos nos céus. Diga, eu recebo essa palavra. O seu nome está inscrito nos céus, ou seja, no livro da vida. O juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Diga, aperfeiçoados. Você está perfeito segundo o Espírito. Não é que você ainda vai ser aperfeiçoado, você já está. Cristo foi à cruz, derramou o seu sangue e justificou você para sempre. Se eu estou perfeito, pastor, e as coisas feias que às vezes saem, aquelas faísquinhas, obras da carne. Essas obras da carne você vai superando elas, alimentando o seu espírito com a palavra. Vai congregando, declarando, se alimentando, e você vai vencendo. Vai chegar um momento que você, aquela situação de carne saiu da minha vida.
Já não estou mais refém daquilo, graças a Deus. Porque a verdade vos libertará. Jesus falou que a palavra liberta. Ele não falou que é correntes, ele não falou que é sacrifícios, mas conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente conhece isso, mas ainda não aprendeu a viver do jeito certo. Mas você está aprendendo em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo. Agora vamos ao livro do Apocalipse. Olha só o que diz aqui no capítulo 3, verso 5 do Apocalipse. Um outro ponto que fala do livro da vida. E começa assim, Apocalipse 3:5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei, grife, o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Então aqui temos mais uma evidência que comprova que o seu nome jamais vai ser apagado, jamais vai ser riscado do livro da vida. Até porque, segundo o Evangelho da Graça, nós somos mais que vencedores. Aqui diz que o vencedor jamais terá o seu nome riscado. E o que é que diz em Romanos? Por exemplo, Romanos 8:37. Vamos lá. Romanos 8:37. Esse passeio na Bíblia é maravilhoso, porque nos traz muito conhecimento. Romanos 8:37. Ah, pastor, eu pensei que aqui a gente não lia a Bíblia assim tanto, né? Mas a gente precisa manejar bem a palavra de Deus, conhecer os mistérios do Senhor, crescer de glória em glória, conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Romanos 8:37. Começa assim, ó. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. O vencedor perde a salvação? Não. O seu nome é riscado do livro da vida? Também não. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então alguém lutou por você e tornou você mais que vencedor. Amém. E esse alguém foi Jesus Cristo. Lutou por você. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de quem? De Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem pastores, nem religião, nem igrejas, ninguém pode te separar. Ninguém. Declaro você com olhos iluminados em o nome do Senhor Jesus. Agora, na Bíblia, existe um verso mal interpretado, que daí as pessoas tiram a ideia, o ensinamento, o pensamento que o nome pode ser riscado. Vamos conferir? Salmo 69, a partir do verso 28. Salmo 69, 28. Vamos lá. Vejamos de qual livro está falando aqui a Bíblia, que o nome pode ser riscado. Nós aprendemos anteriormente que do livro da vida ninguém pode ser riscado, aqueles que são ovelhas do Senhor. E começa assim, Salmo 69, verso 28. Sejam riscados do livro dos vivos, diga dos vivos, diga dos viventes, e não tenha registro com os justos. Então, na Bíblia, podemos entender, com essa leitura, que existem outros livros. Existe o livro da vida, que desse você não pode ser riscado porque você é ovelha. E existe o livro dos viventes. Nesse livro está registrado o teu nascimento e a tua morte, o teu começo e o teu fim. Quando você morre,
segundo a carne, porque segundo o Espírito ninguém morre, você é riscado desse livro. Então, existe um livro sim, mas não o livro da vida, o livro dos viventes, que o seu nome pode ser riscado, ou seja, a sua história tem um começo nesse livro e tem um fim, que é justamente o nosso tempo de vida humana nessa terra. E ponto final. Está claro isso para vocês? Diga, eu tenho a mente de Cristo. Desse livro, um dia, o seu nome vai ser riscado, eu não sei quando. Um dia, desse livro, os nossos nomes vão ser riscados. Mas não sabemos quando. Mas pode ser apagado desse livro. O livro dos viventes, não do livro da vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.